Oi pessoal, vamos lá para mais uma aula de História. Hoje nós trataremos aqui dos governos de 1946 até 1964. Ou seja, esse período vai do término do governo, daquele primeiro governo de Getúlio Vargas, após o final da Segunda Guerra Mundial, e vai até os militares tomarem o poder em 1964. Durante esse período nós tivemos como presidente Eurico Dutra, tivemos Getúlio Vargas, tivemos Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, que era conhecido como Jango. Foram esses 6 presidentes durante esse período. Nesse período, o Brasil vai viver sob uma nova Constituição. Por quê? Porque a Constituição que estava no Brasil era de 1937, da época do Estado Novo, no período sobre o qual o Getúlio Vargas governou como ditador. Então essa Constituição teria que ser outra, porque terminou a Segunda Guerra, as forças aliadas derrotaram os países totalitários, Hitler, Mussolini, etc. Então teria que se fazer outra Constituição. Então em 1946 é feita uma nova Constituição. Elaborada sob o impacto do final da Segunda Guerra, a Constituição de 1946 foi a mais democrática das 5 Constituições que o país teve até então. Características da Constituição. O que tinha de importante nessa Constituição? Possibilidade de caçar o registro dos partidos considerados perigosos. Lembrando que nesse período estamos vivendo, já se começa a Guerra Fria, capitalismo e comunismo. Então, alguns países que eram considerados perigosos, como alguns partidos comunistas, eles vão ser caçados. Estabelecia voto direto e secreto. Garantia a autonomia dos municípios e estados. Assegurava o direito de greve, embora este fosse muito regulamentado, tinha muita regulamentação. E previa ainda uma legislação específica para a educação. Então isso aqui eram algumas características dessa Constituição de 1946. E nesse período, o primeiro presidente vai ser Dutra, que ele vai governar de 46 a 51. Era o marechal do Exército. Nesse governo dele, como é que foi a política interna aqui dentro do Brasil? Na administração de Dutra, tivemos a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, a instalação da Companhia Hidroelétrica de São Francisco e o chamado Plano Salt. Ele estabeleceu esse Plano Salt, que priorizava saúde, as letras lá, saúde, alimentação, transporte e energia. Está escrito lá em Salt. Nesse período, houve grande aumento da inflação, diminuindo ainda mais o poder de compra do povo. Então foi um período muito difícil no âmbito interno. A política externa, como era o tratamento dado com outros países, tá lá. Tem como característica principal na política externa o reforço dos laços existentes entre o Brasil e os Estados Unidos, rompendo assim com a União Soviética. Dizia-se na época, tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Nem tudo, né? Mas veja que o Brasil vai ter um alinhamento com os Estados Unidos, que era capitalista, e não com a União Soviética, que era socialista ou comunista. Depois da saída de Dutra do poder, vai ter eleições, e quem vai ganhar as eleições vai ser nosso amigo aqui, Getúlio Vargas, que já tinha governado o país de 1930 até 45. Ele vai retornar ao poder, agora não mais através de um golpe, como aconteceu em 1930, mas através de eleições. Ele voltou, Em 1951, Getúlio Vargas retornou à presidência da República, dessa vez por meio do voto popular. Características e alguns fatos do governo de Vargas. Nacionalismo. Nacionalismo é o quê? Pensar mais no país, na nação, tá certo? Então isso se chama nacionalismo, quando você valoriza as coisas do seu país. Populismo. Populismo os políticos populistas são aqueles que ele procura falar diretamente com o povo. Getúlio Vargas era assim, não está muito ligado a partido político, mas sim a um contato direto com o povo. Nesse período também do governo de Vargas foi criada a Petrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Uma das maiores criações desse governo é a Petrobras, que ainda hoje é uma das maiores empresas do mundo. Teve um escândalo da Lava Jato aí, teve uma série de problemas na Petrobras, mas parece que agora está melhorando. Ou não. Aí vamos lá, governo de Vargas, a campanha do petróleo é nossa, foi feita uma grande campanha e foi criada a Petrobras por Getúlio Vargas. Só que Vargas, ele vai ter uma série de problemas, principalmente com Carlos Lacerda,
que era um político, e ele tinha um jornal chamado Tribuna da Imprensa. E ele vai começar a bombardear Vargas, né? Colocando questão de corrupção e outra que ele começa a denunciar que está ocorrendo no governo de Vargas. Então temos aqui, ó, a crise, ó. Demissão de Jango. Jango vai ser um presidente da República depois. João Goulart, ele era o ministro do Trabalho, ele vai ser demitido. Vai acontecer uma série de greves trabalhistas nesse período de Vargas. Vai ter a redução do investimento dos Estados Unidos aqui no Brasil. Quando não tem investimento, as coisas começam a piorar. E vai acontecer o seguinte, ó. Carlos Lacerda, que era um político e tinha um jornal, como eu já disse, ele vai começar a fazer sérias críticas a Getúlio Vargas. E tinha um cara chamado, ó, Gregório Fortunato, que era o chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. E a história depois vai descobrir o seguinte, que Gregório Fortunato, ele vai contratar algumas pessoas para matar Carlos Lacerda. Só que nesse atentado que é feito contra Carlos Lacerda é ferido no pé, mas morre um major da aeronáutica, o major Rubens Vaz, que participava da segurança de Carlos Lacerda. E como vai acontecer essa morte de um oficial da aeronáutica? A aeronáutica é quem vai fazer o inquérito. E nesse inquérito se descobre que está envolvido Gregório Fortunato, que é da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Então a opinião pública começa a criticar Getúlio Vargas, porque para parte da população e das mídias, para os políticos, começa a fazer crítica, porque fica-se a ideia que Getúlio Vargas sabia e foi ele quem mandou matar Carlos Lacerda. Parece que Getúlio Vargas não sabia. A maioria dos livros conta que Getúlio Vargas não sabia. Gregório Fortunato contratou esse pessoal para matar Carlos Lacerda sem Getúlio saber. Então ele começa acusações de corrupção. Aqui embaixo nós temos, ó, o Carlos Lacerda após o atentado. E o que é que vai acontecer? Ó? Às 8h30 do dia 24 de agosto, Getúlio Vargas, presidente do Brasil por 19 anos, com uma carta-testamento e um tiro no coração, cumpre o que teria prometido durante a crise. Se me quiserem depor, só encontrarão o meu cadáver. Então Getúlio Vargas vai se suicidar. Aqui nós temos, ó, o Palácio do Catete, a data ali 24 de agosto que ele se usou. Isso aqui é a arma que ele cometeu o suicídio. Só que é o seguinte, ó, quando Getúlio Vargas ele está aqui no velório dele, ó, e o que é que vai acontecer? Getúlio Vargas, que vinha sendo pressionado pela população, pelos políticos, pela oposição, pressionando Getúlio Vargas para ele renunciar, o que é que vai acontecer? Quando ele se suicida, o próprio povão fica do lado de Getúlio. Milhões, milhares, milhões participam do seu velório, do seu enterro. Aqui, ó, no Rio de Janeiro, lá, milhões de pessoas participando do enterro de Getúlio Vargas. E ele vai deixar uma carta-testamento grande. Vamos ler só aqui o finalzinho, ó. O que é que diz Getúlio? Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então, ele deixa essa carta, depois essa carta é lida, e Carlos Lacerda, que pensou que talvez terminado o inquérito ia ficar por cima, a maior parte da população ficar contra Lacerda, porque vão dizer que ele foi o causador do suicídio de Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas se suicida, vai assumir aqui, ó, o governo Café Filho, que inclusive é aqui do Rio Grande do Norte. Mas Café Filho não vai ter muita coisa para falar com ele, foi apenas um governo de transição, esperando o próximo presidente assumir. E vai assumir, ó, Juscelino Kubitschek, próximo presidente. Esse cara aqui, ele com a esposa dele, aqui, ó. Esta casa, a primeira construção de Brasília, a maior obra de Juscelino Kubitschek vai ser a constituição do que seria no futuro a capital do Brasil, Brasília. Como sabemos, a primeira capital do Brasil foi Salvador, depois passa a ser o Rio de Janeiro, e com a construção de Brasília, Brasília vai ser a capital do Brasil. Aí temos Juscelino Kubitschek, ó. O plano dele era 50 anos e 5. Ele queria desenvolver o Brasil bastante no período que ele fosse presidente. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil nas eleições de 55, tendo João Goulart Jango como vice. No início de seu governo, JK, era conhecido também como JK, Juscelino Kubitschek,
apresentou ao povo brasileiro seu plano de metas, cujo lema era 50 anos em 5. Pretendia desenvolver o país com 50 anos em apenas 5 anos de governo. Construção de Brasília. Temos aqui Brasília no início da sua construção, hoje é uma metrópole. Temos aqui alguns trabalhadores, lá na região de Brasília, ali não era nada, não tinha praticamente nada e foi construída a cidade. E hoje aqui, atual Brasília. Brasília é importante por quê? Porque vocês vão ver ali naquele mapa, no centro. E como a capital do Brasil passa a ser no centro, o poder do Brasil passa a ser no centro, toda aquela região mais para oeste do Brasil, ela vai ser desenvolvida também com essa construção de Brasília. Acontecimento do governo de JK, construção de Brasília, que já vimos, implantação da indústria automobilística, passa o Brasil a ter muitos automóveis. Empréstimo, ele pega muito empréstimo, vai ter endividamento externo. Urbanização intensa e desordenada, as cidades vão aumentar, vai ter o crescimento urbano, que é a chegada de pessoas, mas só que a maioria das cidades vão crescer desordenadamente e hoje nós vemos o reflexo disso. A inflação começa a aumentar e a concentração de renda, ou seja, os ricos ficando ricos e os pobres ficando pobres. Só como detalhes, é nesse período de JK que o Brasil foi pela primeira vez campeão mundial em 1958. Depois de JK, vai assumir o governo Jânio Quadros. Ele era professor de português, depois foi vereador, deputado e chegou à presidência da República. O símbolo de Jânio Quadros teve como símbolo da campanha a vassoura, que varreria a corrupção do país. Não varreu, porque até hoje tem e muito. Manteve uma política externa independente. Aqui nós temos uma situação que vai refletir depois aqui no Brasil. Ele manteve uma política externa independente. Reatou relações diplomáticas com a União Soviética e com a China, que eram países comunistas. Condecorou o ministro cubano e líder revolucionário da esquerda, Ernesto Che Guevara, com a comenda de Ordem do Cruzeiro do Sul. Então ele vai dar para um comunista também a Ordem do Cruzeiro do Sul. A UDN rompe com o governo e Carlos Lacerda, em rede de TV, acusa Jânio de abrir as portas do Brasil ao comunismo. Sem apoio, Jânio Quadros tenta uma última cartada, a renúncia. O que é que ele vai fazer? Ele vai escrever um texto dizendo lá, em 26 de agosto de 1961, forças terríveis levantaram-se contra mim e me intrigam ou infamam. A mim não falta coragem da renúncia. Dizem que Jânio Quadros fez isso aí, essa renúncia, essa carta, para o quê? Quando fosse divulgado essa renúncia dele, a população ficasse a favor de Jânio Quadros e ele ficasse no poder com mais poder ainda, tá ok? Mas o pessoal não ligou muito para a renúncia dele, ele renunciou, foi embora e o vice vai assumir. Tá aqui, Jânio Quadros, uma foto dele aqui, famoso, disse que ia acabar com a corrupção, mas desistiu. Esse é um dos casos que até hoje ninguém entendeu porque Jânio quis sair, não. Até hoje a história não explica direito a situação de Jânio Quadros. Aqui nós temos, ali à esquerda ele condecorando Ernesto Che Guevara, que era um líder comunista, e aqui o jornal da época, Jânio renunciou. E vai assumir o poder, já vai começar os problemas aqui, Quem vai assumir vai ser João Goulart, conhecido como Jango. O movimento legalista, com a renúncia de Jânio, deveria assumir o vice-presidente Jango, que estava em visita oficial à China, que era um país comunista. E era considerado pelos grupos reacionários um simpatizante do comunismo. Setores ligados ao grande capital nacional e internacional, com o apoio de parte das Forças Armadas, tentaram impedir a posse de João Goulart, porque segundo esses setores ele estava ligado ao comunismo. Foi quando eclodiu em Porto Alegre, depois se espalhou pelo Rio Grande do Sul e Brasil, o movimento legalista, liderado pelo governador lá do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que costurou o apoio do Terceiro Exército e exigiu que Jango assumisse. Aí Jango vai assumir o governo no Brasil. Temos ali algumas figuras de Jango. Mas o que é que vai acontecer? João Goulart vai assumir, depois vai ser feito um plebiscito, porque no início ele assume como no sistema parlamentarismo, porque ele vai ser o presidente, mas vai ter um primeiro-ministro. Depois vai ter um plebiscito para votar se seguiria o presidencialismo ou parlamentarismo. E o Brasil, a população do Brasil naquela época, escolheu o presidencialismo. Então, com esse presidencialismo, João Goulart, ele volta a ter todos os poderes, tá já? Só que é o seguinte, presta atenção agora. Reforma de base. Comício da Central do Brasil. Em 13 de março de 1964,
o presidente João Goulart, apoiado por setores nacionalistas e sindicatos, discursa em defesa das reformas de base. A intenção do governo era promover as reformas bancária, agrária e universitária. Então, João Goulart, ele vai querer fazer no Brasil uma série de reformas para a qual ele não tinha o apoio do parlamento, do Congresso. Então vai ficar uma luta de João Goulart e seus apoiadores e a maioria do Congresso que não queria essas reformas. Essas reformas, se eram boas ou eram ruins, nós não sabemos porque elas não foram aplicadas. Algumas têm até umas ideias boas, certo? Mas aí o que é que vai acontecer? No dia 13 de março tem aquele comício que nós vimos anteriormente de João Goulart, que faz lá na Central do Brasil, dizendo que vai fazer essas reformas, na qual uma das primeiras reformas seria a reforma agrária, ou seja, terras que fossem improdutivas, elas seriam passadas para o governo federal e dali ia passar para as pessoas mais pobres. Essa questão da reforma agrária é complicada, porque quem não tem quer as terras, e quem tem não quer dar suas terras, entendeu? Então fica numa situação complicada. Mas aí, depois daquele comício que ele faz na Central do Brasil, em 19 de março, vai ter a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, criticando as reformas de João Goulart, certo? Então o Brasil vai ficar numa disputa em 1964 entre quem apoiava João Goulart e quem era contra João Goulart. Essa história aí de quem era contra e quem era a favor a João Goulart, nós vamos ver depois, posteriormente, mas vai culminar com a chegada de 31 de março de 1964, na qual os militares vão assumir o poder. Isso aí a gente vai falar mais depois, tá ok? Então, estamos encerrando essa aula de hoje. Valeu, foi muito bom estar com vocês.